A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração. Mais um dia o Senhor está nos dando, o momento da palavra, e que Jesus te abençoe grandemente aí na sua casa. Deus seja louvado. E nesta noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, porque é ela que nos ajuda, nos fortalece, e por essa razão vamos juntos aprender, né? O Espírito Santo é o nosso professor e estamos na dependência dele. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Fala da soberba. O quanto isso prejudica a nossa vida. E quando eu vejo aqui os ensinamentos em Provérbios, eu aprendo, nós aprendemos o quanto é perigoso, mas a palavra do Senhor ela foi deixada para nos ensinar. Aqui em Provérbios, no capítulo 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Então, quando uma direção dessa vem para nós, amados, o que nós aprendemos? A importância da humildade, de estar na dependência de Deus, porque quando nós recebemos a dependência do Espírito Santo na nossa vida, Ele nos ajudará a não deixar a soberba ter domínio sobre o nosso coração. Então, eu vejo assim a importância que é. Quer dizer, quando você dá lugar à soberba, ela prejudica a nossa vida. Ela rouba de nós bênção. Então, é algo que não pode deixar entrar na nossa vida. Precisamos ter esse cuidado. Quando eu vejo esse versículo aqui, amado, na palavra de Deus, eu vejo assim como um alerta. Olha, mais uma vez eu vou estar meditando. A soberba do homem o abaterá. Quer dizer, o que a soberba faz com nós? Ela prejudica a nossa vida. Mas o humilde de espírito obterá honra. Quer dizer, que o Senhor honra os humildes de coração. Então, isso tem que ficar gravado no nosso coração. Veio qualquer coisa, mas que tenha a ver com soberba, vamos dizer não, em nome de Jesus. Porque isso vai prejudicar a nossa vida quando deixamos entrar. E ainda em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, vem falando também sobre a soberba. Olha o que diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, é algo precioso demais, a humildade, a sinceridade de coração. E é isso que a palavra, a direção
venha ao nosso coração. Que Deus dá graça. É a palavra de Deus que diz: Deus dá graça aos humildes. Então, a humildade é algo de Deus. Deus se agrada. E direção na palavra de Deus deixada como essa, mas é para cada um de nós, como servo de Deus, despertar e dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele nos ajuda e nos ensina a agir dessa forma. A palavra, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então, a soberba não é de Deus. É algo muito perigoso e nós precisamos ter muito cuidado em nome de Jesus. Amém? Vigiar para que não venha ter nenhuma pontinha de soberba no nosso coração. Se vier, vamos repreender em nome de Jesus. Amém? E ainda em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ainda diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aqui ainda vem falando aonde, amados, que nós precisamos nos humilhar, estar na dependência, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, é assim que o Senhor nos ensina. Dependência, viver nessa dependência, humildade diante do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então é assim que a palavra nos ensina. Não importa o que está acontecendo, os afrontos que muitas vezes têm vindo à sua vida. E muitas vezes pela nossa carne, se nós não tivermos o Espírito debaixo da potente mão de Deus, na dependência do Espírito Santo, nós vamos querer agir da mesma forma. Mas o Senhor está nos ensinando: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a direção desta palavra é confiar em Deus, porque no tempo certo, Deus opera, Deus exalta, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Deus faz coisas que muitos vão dizer: meu Deus, mas como? Porque houve humildade, dependência do Espírito Santo, houve temor à palavra de Deus. Você obedeceu. Então, no tempo certo, é a palavra de Deus que diz: o próprio Deus honrará a sua vida. Não sei, porque o Espírito Santo traz assim, dessa forma, porque algo muitas vezes vem, amados, para mostrar para nós daquela forma ali que é o fim. Mas o Senhor vem trazendo na sua palavra, dizendo que é para estar na dependência de Deus. E não importa aquele que humilha. Muitas vezes achamos assim: mas está fazendo isso ou aquilo comigo, está me humilhando.
apresenta a Deus, confia em Deus, porque no tempo certo, Deus mostra a sua grandeza na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Então, é essa direção que o Senhor nos dá, falando sobre humildade, sobre soberba. A soberba prejudica a nossa vida, mas a humildade, ela vem de Deus. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina dessa forma: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então, não se apavore com o que está acontecendo. Então, somente entrega nas mãos de Deus, porque no tempo certo, o Senhor vai fazer algo grandioso e mostrar para aquele que quantas e quantas vezes tem te humilhado, mas o Senhor diz que Ele te exaltará, para a glória dEle resplandecer na tua vida, amém? Na nossa vida. Então, a palavra de Deus vem assim, porque o Senhor sabe qual o propósito desta palavra. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, tão somente você que tem sido humilhado, humilhada, entrega nas mãos do Senhor. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, quer dizer, esteja na dependência de Deus. E não perca a calma por causa do que estão fazendo, falando, tão somente espere em Deus, porque o Senhor diz que Ele te exaltará, amém? É a palavra de Deus que diz: a seu tempo vos exalte, quer dizer, é no tempo de Deus, tá? Mas espere, tenha paz no seu coração, deixe nas mãos de Deus, tão somente apresente a Ele com humildade, amém? Porque é a palavra do Senhor que fala dessa forma. Em 1 Pedro 5,9 diz: ao qual resistir firme as mesmas aflições se cumpre entre os nossos irmãos no mundo. Aqui quer dizer, as aflições, situações na nossa vida. Mas o que a palavra nos ensina é para resistir. Resistir firme em Deus. Porque você estando firme em Deus, Deus te dará graça. E você é mais que vencedor. E tudo que você for fazer, apresente nas mãos do Senhor. Esse ano está se findando e muitas vezes já começamos a fazer planos, ideias, né? Mas a direção da palavra nesta noite é: tudo o que formos fazer, vamos apresentar a Deus, vamos nos humilhar diante do Senhor, estar na dependência dEle, para que Ele nos dê a direção certa. Porque nós vivemos aqui e precisamos tanto da direção de Deus. Às vezes fazemos planos, como aqui está em Tiago também, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: e agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade,
e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, tudo isso, amado, é direção. Aqui, Tiago está falando dessa forma, escrito aqui, porque muitas vezes nós fazemos tantos planos e nós não apresentamos a Deus. Nós só vamos dizer eu vou, eu faço, né? E, igual aqui está falando o ser humano, ele é assim, ele faz projeto, mas o que a palavra de Deus nos ensina, primeiramente, apresente a Deus. Senhor, se for da tua vontade, aí você vai expor o desejo do seu coração, porque é certo você apresentar a Deus o desejo do seu coração, mas que Ele venha dar a direção certa, que Jesus venha dar, o Espírito Santo de Deus venha te dar a direção certa. Então aqui por essa razão que fala, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos, né? Aqui é o plano do homem, o projeto do homem. Mas o que a palavra nos ensina? Vamos apresentar a Deus. Se for da vontade de Deus, eu irei. Eu desejo fazer isso em nome de Jesus, se for da vontade de Deus. É isso que a palavra nos dá a direção. Aí diz no versículo 15, em lugar do qual deveis dizer, ó, está bem claro aqui, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quer dizer, dependência de Deus, amados. Então, é assim que a palavra do Senhor nos ensina. É assim que o cristão ele tem que viver a cada dia com o propósito de apresentar a Deus a sua vida, os seus sonhos. E é Deus que realiza, é Deus que faz, Ele tem todo o poder, aquilo que é bom, Ele vai nos conceder, porque Ele é um Pai amoroso, amém? Então, tudo isso. Então, a direção da palavra que o Senhor vem nos dando é não deixar o orgulho entrar no nosso coração. O orgulho não pode fazer parte da vida de um cristão, em nome de Jesus. E o que é importante? A humildade, a sinceridade diante do Senhor. Então, ainda tem aqui em Provérbios 29, eu já meditei nesse aqui. Está bem claro aqui, como meditamos em Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quer dizer que Deus honra o humilde de espírito. E o soberbo, ele é abatido. Porque a soberba, ela deixa a pessoa arrogante. A soberba deixa
o ser humano difícil demais. E Deus não se agrada, por isso que nesta noite o Senhor nos dá palavra como essa. E a direção também é apresentar tudo a Deus. Tudo que nós formos fazer, precisamos apresentar ao Senhor, para que Ele nos ajude e nos dê a direção certa. Ainda aqui em Jó, no capítulo 22, diz assim, Jó, capítulo 22, versículo 25, diz assim, 26, Jó, capítulo 22, versículo 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Aqui, o que a palavra vem nos ensinando? Deleitar, quer dizer, confiar, entregar. Entregar quem? Ao Todo-Poderoso, a Deus. Assim que a palavra de Deus nos ensina a entregar, se derramar. A quem? Ao nosso Deus, amados. Eu vejo assim direção na palavra que vem para mostrar como devemos agir em tudo, na nossa vida, nos nossos negócios, tudo a palavra de Deus nos ensina. E diz mais, tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os seus votos. Aqui fala de votos, que é algo sagrado, é algo que você, quando você faz um voto a Deus, não é... Se você fizer alguma coisa ao homem, mas a Deus é sagrado. Então, quando fizer um voto, cumpra. Se você vê que você não vai conseguir, não é capaz, não faça voto. É algo muito sério, né? E importante também, maravilhoso quando você faz um voto, olha Deus e tal, vai ser assim, e aí você vai depois cumprir aquele voto com tanta alegria, com tanta sinceridade, Deus te dá graça, porque é assim que o Senhor faz. Então, tudo isso a palavra nos ensina. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quer dizer, se eu vou fazer algum negócio, como nós já vem meditando, né? Lá de Tiago, apresentar a Deus, né? Aqui também está falando, amados. Tudo que você for fazer, apresenta a Deus. E também é necessário haver sinceridade. Quando você fizer um negócio, alguma coisa, o servo de Deus, o homem, a mulher de Deus tem que ter sinceridade. Tem que haver essa sinceridade para que o nome do Senhor não seja escandalizado. Porque quando nós fazemos alguma coisa, algum negócio, e não cumprimos com a nossa palavra, nós estamos envergonhando o nome do Senhor. Então, aqui quando eu vejo a direção da palavra de Deus, ela nos ensina que eu preciso ser sincero nos negócios, seja
o que vier às minhas mãos para fazer, tem que haver sinceridade, tem que haver, aqui como diz, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quer dizer que se eu faço um negócio, se eu vou agir certo, a luz de Deus, a direção de Deus vai me iluminar, me dar graça. Isso é maravilhoso. Quando te abateres, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Começamos falando de humildade, a palavra aqui ainda continua nos ensinando a importância da humildade. Aqui, quando diz assim, quando te abateres, então dirás, haja exaltação em quem? Em Deus. Quando te abateres, quando situações se levantam contra a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou exaltar o nome do Senhor. Eu vou declarar, Deus é comigo, o Senhor está à minha frente para me ajudar, essa situação está assim, mas o Senhor é Deus. E começar a declarar, exaltar o nome do Senhor. E crendo que o Senhor está naquela causa, naquele negócio, a importância de você apresentar tudo nas mãos do Senhor, e venha o que vier para contrariar, você vai exaltar o nome do Senhor. O Senhor me dará graça. Isso que a palavra ensina. Haja exaltação e Deus salvará o humilde, quer dizer, Deus dá livramento àquele que se humilha a Deus. E livrará, esse versículo que eu amo, e que todos nós, como servo de Deus, precisamos ter no nosso coração a importância de você ser sincero na tua caminhada como servo de Deus, como um cristão verdadeiro. Um cristão, aquele que serve a Jesus Cristo, aquele que não está pregando religião, que não é um religioso, mas é um cristão. Cristão, aquele que obedece a palavra de Deus, que vive os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos que Jesus deixou. Então aqui, quando eu vejo esse versículo, eu vejo a importância que é para a minha vida e para aqueles que eu intercedo. Olha como diz: e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Quer dizer, você é aquele que tem vivido com Deus, aquele servo que tem andado, tem estado com os olhos em Jesus. Mas eu me alegro porque a palavra de Deus diz, por causa da tua sinceridade, da tua humildade diante de Deus, da tua caminhada, o Senhor abençoa até aqueles que não é inocente, por tua causa, para te honrar. Às vezes você acha, você não imaginou o quanto é precioso você ter fidelidade com Deus, através da tua vida, amados. Os teus são abençoados. Deus dá livramento para a tua família, por causa da tua vida com Ele. Olha isso, e livrará
ao que não é inocente. Está assim na tua Bíblia? Porque aqui está escrito dessa forma. E livrará até ao que não é inocente. Você já imaginou? Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Isso aqui o Senhor está falando de promessa, de libertação, por causa da tua busca, por causa da tua confiança, da tua vida com Deus. Talvez você está olhando, você tem intercedido por aquela vida lá e Deus está cuidando. É no tempo dele. Aqui fala de será libertado, será libertado. O que o Senhor está dizendo? Por causa da tua busca, da tua confiança em Deus. Deus trabalha nos nossos. Então, o que o Senhor traz nesta noite através da sua palavra? O Senhor fala da soberba, que não pode fazer parte da nossa vida, da humildade que tem que haver no nosso coração, da sinceridade em tudo que formos fazer, apresentar a Deus, sinceridade nos negócios. E nesse último versículo aqui o Senhor ainda fala da importância que é você ter uma vida com Deus. Por amor de ti, o Senhor liberta os seus, dá livramento. Aqui está bem claro, e livrará até ao que não é inocente. O Senhor está falando que ele dá livramento. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos, através da tua sinceridade com Deus. Então, vidas, né? Vamos tomar posse nesta noite. Os nossos, a nossa família será liberta. Amém? Por amor de nós, o Senhor vai trazendo aos poucos. É assim que Deus faz. Por esta razão, vamos crer na palavra do Senhor. Vamos exercer a nossa fé. Vamos estar a cada dia orando e perseverando, firme. Venha a luta que vier, situações para nos humilhar, para nos afrontar. De quem que é a vitória? Dos humildes. Então vamos perseverar, estar sempre com os olhos em Jesus. Amém. Que o Senhor derrame no seu coração a direção desta palavra dada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo abra e te dê toda a visão. E tudo aquilo que Ele tem para falar em cada coração, que nesta noite você receba aí e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto. E desde já eu agradeço de coração em você estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.